Começa agora mais um Brasília Etc. Cast, na programação do Doses Milionárias. E aqui a gente fala sobre variedades. Nós gravamos o nosso programa em Brasília e temos a honra de ter ao nosso lado aqui toda semana Denise Marges, co-host junto comigo. Tudo bem, pessoal? Com muita honra, hoje a gente tem uma convidada super especial aqui na nossa mesa para falar sobre cultura, educação, um pouquinho disso com as crianças. Eu vou apresentar para vocês uma artista da cidade, muito conhecida, que é a Célia Porto. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, adorei o convite e vamos lá, estou aqui para Cantora, educadora falar tudo. musical, organizadora de eventos, compositora também? Compositora também, Compositora também. também. Para começar, Célia, fala um pouquinho assim, de uma forma resumida, a sua carreira, como que você acabou indo para a música, né? Respirando essa atmosfera que eu acredito que depois que você entra, você não consegue mais sair, virou a sua vida, né? A música na minha vida vem da infância. Eu não tenho uma família musical, né? Como tem o maestro Rênio Quintas. E eu estudei na escola Parque. Eu sempre estudei em escola pública e a escola Parque, na minha época, era o sonho do Anísio Teixeira, né? Então, eu comecei na escola Parque e lá nós tínhamos os clubinhos das artes, que Eu era era só a segunda música. voz e tocava flauta lá. Adorava a Escola Parque, mas É, não a tive o escola seu Parque é dom. maravilhosa. Aí tinha música, teatro, dança, né? Você E a escolhia. música foi uma coisa que minha paixão na escola. E Essa aqui daí, da 308? não, eu estudei na da 313/14 Sul, porque eu estudava na escola classe, né, era o nome escola classe, da 114 Sul. Daí a música me pegou ali na infância, então eu participei de coralzinho e tal, e fui crescendo nesse ambiente da escola. Entrei para a escola de música, né? Me formei lá, sou formada em canto erudito. Então a música veio a partir da escola. E ser artista foi uma coisa que eu botei o pé na estrada. Já tem um tempo, né? Vamos dizer assim, já estamos lá com uns 30 a mais de carreira. Mas antes disso, eu trabalhei na Caixa Econômica, trabalhei em agência de publicidade, isso tudo enquanto eu estava ali naquela formação de música e formação de letras pelo UniCeub. Então, eu tenho essa formação também. E a música foi isso, ela veio já com essa base da educação também. E que interessante e ao mesmo tempo importante que é a apresentação da música, das artes, de uma forma geral, para a criança, Ah, é? independente dela vir de uma Pela família escola, né? musical ou não, né? A importância desse lúdico com a música, porque despertou em você Exato. e Por você isso levou que eu isso para sua acredito vida. que educação e arte têm que andar junto, né? E, o- Porque e, o- dali você. e o que me chamou a atenção em relação ao que você falou, e a gente vê muito quando a gente tá com muitos músicos, igual a gente fez recentemente o lançamento do Raízes Musicais, no festival Sim. de curadoria do Terrênio Quintas, marido da Célia, e a gente vendo que você tem muita gente ali que estudou música, que descobriu a música, que foi para uma faculdade, para uma universidade, escola de música, etc. E tem outras pessoas, não, que são formados em tecnologia, em comunicação e que vivem a vida e que amam a música e que têm aquele dom e que estudam também se aperfeiçoando, mas são dois caminhos diferentes. Tem o caminho intuitivo, né? Mas que não deixa de ser um caminho profissional, e tem o caminho também formal, que a gente estuda a música, né? Eu acho que tudo é válido. Para mim, tudo é válido. O lado intuitivo, Milton Nascimento é um lado intuitivo maravilhoso. Caetano, Gil. E é um intuitivo que tem que ser aprimorado, sempre. É, Muitas vezes você pega e olha uma pessoa e fala assim, ela está pronta. Você pega uma Ellen Olerá, ela chegou pronta. Na realidade, eu estava conversando com a Márcia Witsak antes de ontem aqui. É sempre assim, tem que aprimorar, tem que... e às vezes aprimorar é a estrada mesmo, é o caminho que você, né, é o caminho profissional ali que você está seguindo, o amadurecimento como artista vem das suas experiências, não tem, às vezes não tem nem muito a ver com a formação, né? Mas tem com a experiência no palco, com a experiência nos festivais, né? Nos Ninguém nasce trabalhos que se pronto, né? faz. Vai se Vai aprimorando, se melhorando. aprimorando, vai se. Acho que só quem nasceu pronto foi Milton Nascimento. É maravilhoso. Esse e Gilberto Gil. O, Como diz, Deus deu asa à cobra, são as duas cobras com asa. o tema de hoje, da nossa entrevista,
É um festival que ganhou meu coração e que a gente está super envolvido nele, que é o Festival Encantos. Sim. A gente conversou semana passada. Conta um pouquinho dessa história, senão eu vou contar tudo, porque eu também sei. Então, o Festival Encantos, ele veio exatamente dessa minha experiência como professora de musicalização infantil. Eu trabalho já há mais de 17 anos com essa educação infantil para crianças, bebês, né, de 0 a 4 aninhos. E o pouco que a gente se vê são espetáculos voltados para essa idade. Hoje a gente tem até mais, está acontecendo bastante, né, coisas voltadas para bebês. Mas música mesmo, eu acho pouco essa questão da criança ter espetáculos de música para a criança, né? Que a gente tem teatro, a gente tem contação de história, a gente tem circo, né? Essas coisas que envolvem o lúdico, mas a música, nesse contexto, ela, às vezes, ela não é a principal. E quando tem, não tem interatividade. É, Eu já fui assim, Beatles for Baby, já fui alguns espetáculos bem legais, mas são espetáculos que lindos. a criança não senta no chão com o pai, você não É, troca uma ideia com quem está exato. apresentando. Esses espetáculos são espetáculos de grandes artistas e a criança vai para assistir e ali, né? A nossa intenção do Encantos é justamente você fazer parte, né? Algum momento a criança, ou você está contemplando, mas você está contemplando bem perto ali do que está sendo apresentado. Então, essa é a nossa ideia, assim, de vivências musicais para as E crianças. torna a experiência mais completa, porque a criança ela está ali com o pai, com a mãe, interagindo com algo completamente diferente, mas ela ao mesmo tempo se sente segura porque está ali com a família, né? É, exato, exatamente. É com a família presente, a família junto, sentadinha no chão, outro sentado na arquibancada. A gente faz os maiores em cima, os menores embaixo, e a gente faz um trabalho de trazer a criança para perto da música, né? E que momentos preciosos, né, Célia? Porque hoje em dia os pais vivem no celular, estão sempre muito ocupados, É, repassam, terceirizam a criação dos filhos, às vezes porque precisam, às vezes porque não priorizam. E é claro. um momento de vivência profunda, de amor, de troca de afeto. Isso, é exatamente Isso mexe isso. comigo profundamente quando eu penso assim, você sentar no chão, montar um quebra-cabeça com seu filho, pegar na mãozinha dele, olhar nos olhos, e às vezes o pai não faz isso, gente, há muitos anos. E é uma experiência que toca o coração. O próprio Lucas, que é o responsável por toda a criação e identidade em parceria conosco na Sim, comunicação, incrível, parabéns, que trabalho lindo, um artista. Ele falou muito na reunião, ele, Marina, eu choro é. vendo as Ele fica crianças. Um emocionado. homem grande. O que é muito Que ó, lindo, né, gente? é emocionante de você ver essa ligação de pai e filho que é restabelecida ali. E eu quero E a gente assistir para sentir também. Criando memórias afetivas, né? Porque, por exemplo, eu tenho bastante memória afetiva da minha época, quando eu brincava em casa, brincava de casinha, né? Aquela coisa que a gente. Eu fui uma menina na minha infância que brincou de casinha, fazia comidinha com terra, né? Hoje a gente também. quase não vê mais isso acontecer, né? A Ou gente então você tem que provocar isso. Mas quando a coisa é assim mais natural que aconteça, é ótimo, mas nem, como você disse, nem tudo hoje tem esse tempo, né? Ou você vai atribuir isso à escola, essas atividades assim, né? Você atribui à escola, seu filho vai para a escolinha, e na escolinha ele vai brincar com aquela tinta, com aquela massinha, com aquela coisa. Subir em árvore, por exemplo, né? Hoje é muito difícil você ver crianças naturalmente subindo em árvore. Esses momentos de morada também, hoje as moradas são apartamentos e tal. Então, quando a criança sai para a natureza, você tem que incentivar esse tipo de coisa. E a música é a mesma coisa. As brincadeiras musicais, até mesmo a contemplação de uma música diferente que você não ouve no processo natural assim da rádio, que hoje quase ninguém ouve rádio, mas é digital, né? A Alexia. Então, essa coisa diferente a gente traz para o Encantos, sabe? Não que a gente vá julgar que está errado a criança ouvir hoje no que se tem de digital. Porque, né, o digital veio para ficar, não tem jeito de você também querer tirar isso da criança. Só tem que orientar com mais. Mas são estímulos maravilhosos, né, Célia? São estímulos
A gente não pode maravilhosos. condenar o que a gente tem e a gente não pode simplesmente fugir totalmente do que a gente precisa, aos próprios smartphones. Eu sou mãe de 4 filhos, os meus mais novos é 3 e Exatamente. 5, e de um tempo para cá, eu não me incomodo de passar desenho o dia inteiro na televisão. Eles nem ligam. Eles até assistem um ou outro, não é YouTube, é TV Não mesmo. prende mais a Patrulha atenção Não, deles. É, por quê? Porque o tudo que tá importa, porque o diferente. que importa para os meus, e era igual a gente era criança, a gente ficava com a televisão passando lá e a gente Nossa. brincava. Agora, quando você pega em YouTube, quando você pega aqueles YouTubers que eles estão feitos para ter um início, meio e fim, te prender de um jeito. E quando esse desenho ele é visto no celular, é outra coisa. É E diferente. uma outra provocação que eu queria colocar, um pouco polêmica, mas Sim. que a gente possa refletir acerca disso, inclusive nós que somos mães e nos vemos nessa situação. Sim. A Denise já comentamos uma com a outra, da gente estar na escola que a gente nada, e você vê 70% das mães colocando a babá para entrar, para fazer aula com o neném, Ah, e a sim. mãe ficar olhando, mexendo no celular. De fora, a mamãe de fora. Gente, Perdendo uma interação incrível com a criança, com o Não é filho. contraditório? Nós lá na escola Me Faço Aula, que é parceira do Encantos, nós temos essas aulas de música para bebês acompanhado da família, né? E o Ou celular é um mamãe, inimigo também? ou papai. Conta. Lá nós somos até, né? Não podemos usar celular em sala. E as mães têm que estar totalmente envolvidas na atividade. São 40 minutos só, gente, se você parar para pensar, são 40 minutos só que você vai estar ali com seu filho naquela delícia de brincadeira Fazendo um musical. detox, né? Digital. Que Isso, importante. é importante. E assim, a gente vê que algumas vezes as mães levam as babás, mas aí nós temos uma regrinha que é um acompanhante e um adulto, né, na aula. Então, às vezes é porque a mamãe vai trabalhar mesmo, então a babá tem que vir. E a gente tem umas babás fantásticas que são totalmente interativas no processo da atividade ali, porque o importante é você brincar junto com o bebê, né, nessa vivência musical que a gente apresenta nessa escola. Mas acontece realmente essa coisa de você delegar, né, esse afeto, porque não deixa de ser um afeto para o outro, né? E daí eu acho que isso é que são uma troca de valores que a gente não pode deixar a infância das E crianças isso não é uma assim, crítica, é uma né? reflexão mesmo, como eu falei, para É nós uma mesmo, porque a reflexão. gente está nessa correria louca. O pessoal fala Exato. muito, Marina, falaram até anteontem no podcast aqui, a Desse sempre fala para mim, você corre tanto, sua vida é louca. Faz dias que eu chego em casa e que em vez de eu não sentar com eles para brincar de quebra-cabeça, que eles adoram e sempre chamam, eu estou sentada no computador. É, Ou estou mesmo Não deu descansando, tempo de fazer. olhando o celular. trabalhando, né? Trabalhando Relaxando um fora de casa e quando chega ainda trabalha também em casa, né? A gente sabe. Eu tive assim, privilégio de planejar meu filho, né? Meu filho foi planejado, aquela coisa também que já é uma ótima coisa aí da tecnologia. E depois planejar e ficar com ele durante 3 anos, sem babá. Mas assim, foi uma coisa muito particular, não é todo mundo que consegue isso, né? Que realmente todo mundo precisa trabalhar, aquela coisa. Aí eu tive também o privilégio de só colocá-lo na escola a partir dos 3 e meio, já quase com 4 anos. Então, porque para mim o ideal seria a criança entrar na escola com 4 anos. Mas, ao mesmo tempo, a música para bebês começa a partir dos 6 meses. Olha bem, né? É meio assim, a coisa meio contraditória, mas que é importante justamente pelo momento que a gente vive hoje, que essas vivências musicais não são assim tão espontâneas mais dentro de casa, né? E despertar na criança interesses diferentes do que as telas estão despertando hoje, né? Porque você vai num restaurante, esses dias eu até comentei com meu esposo, a gente estava almoçando e do lado tinha uma família com 2 filhos. Os 2 filhos só comiam No celular, assim, com os olhinhos cravados no desenho, celular. no joguinho, alguma Eu coisa. já, Cada um eu com já seu vivi isso iPadzinho. algum tempo atrás. Eu falei, eu não quero isso. Não pode. E a criança só Tá fazia errado. assim, a criança... Não, e na verdade, os meus, não era que os meus filhos fossem viciados em telas. Eles tinham um problema sério para comer e eles só comiam Pois se eu é. colocasse. Se você Aí eu colo... distraísse, né? Exato. Não, e o Só que isso foi amadurecendo. interessante... E sua mãe de 4, tá? Não é a primeira Eu filho. sei, Interessante Só que era... quando o Matheus nasceu, não tinha isso. Interessante é que a criança só verdade. fazia assim, ó. A mãe colocava abrir a boquinha.
E comia e olhando para a tela, gente. Isso acontece mesmo, isso acontece, né? Agora, A gente, é difícil, mas assim, quando você começa a se policiar, como você disse, não posso deixar isso acontecer, eu tenho que me policiar. É interessante, porque você faz um contraponto àquilo, né? Que está ficando muito usual, né? E para a criança é interessante, gente, o movimento. Né? A gente tem que ter movimento, a gente tem que ter a música, como diz, tem que ter um instrumento. Como diz o Caetano, como é bom poder tocar um instrumento, mesmo que ele não vá seguir carreira. A gente não está aqui querendo que ele siga carreira de artista ou carreira de músico, mas o tanto que é importante você ter contato com isso na sua vida desde a infância. faz uma analogia da música, por exemplo, com a atividade física que a gente faz hoje. Se a gente pudesse, a gente tentou isso durante um tempo, né, Dê? A gente é muito amiga, geralmente a gente faz os mesmos esportes, a gente tocava A violão gente fez um pouquinho juntas, de aula de canto, um pouquinho É canto, de muito violão. bom, É muito não é bom ter comum. essa vivência, porque eu acho que até para o desenvolvimento, ainda mais com a criança, né? O desenvolvimento da criança, quais seriam os benefícios também da E música, Da né? desacelera, música, Denise, do demais. canto, principalmente do canto que Imagina você se para um falou. adulto faz tudo isso. É Imagina uma para uma criança. meditação, você dá uma freada. O canto, que é o primeiro instrumento da vida do homem, né? É o canto. O canto é um instrumento, a sua voz é um instrumento. Então, na nossa escola, a gente trata isso com muito carinho, inclusive a saúde vocal das crianças. Né? A gente tem essa preocupação em cantar na tonalidade certa para crianças, a gente tem essa preocupação de trazer instrumentos que estimulem a repetição vocal na região certa. Então, tudo isso a gente Que legal. oferece, né, como atividade, claro que trazendo sempre o lúdico para que eles entendam. Então, tudo tem um propósito, não é entretenimento é uma coisa, né? Você brincar, pular, pular no pula-pula com uma música tocando ali, ambiente é uma coisa. Quando você traz uma vivência musical, um espetáculo, como a gente está trazendo no Encantos, onde a criança vai entender, vai ouvir o instrumento, vai prestar atenção na história que vai ser contada pelo aquele instrumento, aí é outra coisa. Né? É uma contemplação? É uma interação? E é também lúdico ao mesmo tempo. Só não vai ser a questão do movimento como a gente conhece, porque movimento, quando às vezes a gente fala, pensa que é só a criança ficar pulando e a criança dançando, e é isso que interessa para a criança. Não, mas que a respiração também é movimento. Então, quando a gente traz um processo de respirar, um processo de entender, elas vão assimilando a música de uma outra forma. Às vezes não é nem para acalmar, às vezes até é mesmo para dar uma incentivada na energia, mas de uma outra forma, né? De um outro olhar. E vamos falar um pouquinho do Festival Encantos dessa semana, que a gente já está caminhando para o fim. Vamos! Nós temos sábado, Macuru. Nós temos sábado as canções de Macuru, que é em cima das canções de Ninar, do nosso cancioneiro popular infantil. Então, músicas que vocês conhecem de Ninar vão ser trabalhadas com essa animação que é o bebezinho chamado Macuru. O Macuru interage com a cantora e com o violonista ali no Eu fiquei impressionada, porque eu descobri processo que o do- Macuru era aquele bebê. O Macuru é o Você bebê cortou e é o um Macuru, ator. Marina, na arte. Você cortou o Macuru. Eu falei, gente, eu descobri agora que o Macuru é o bebê, entendi. O Macuru é um bebê e é um ator. O ator, ele está fora de cena evento. e os movimentos dele é que fazem a animação. É muito bacana, gente. Se você olhar, é simples, né? Voz e violão, mas não é simples, é bem complexo e é lindo de ver. Então, o Macuru, ele faz todas essas coisas que o nenenzinho vai fazer. Faz birrinha, não quer tomar banho, sabe? Acha ruim quando vai trocar a fraldinha e ela vai alimentando ele com música. Ele vai E ainda entendendo tem com ingresso, música. porque já é amanhã. Não temos mais ingresso. Ai, Marcelinho e Miguel não vão. Assim, a gente vai ter uns extras, a gente tem alguns extras reservados para quem aparecer de surpresa, né? Eu vou aparecer de surpresa? Claro. Sensacional. E porque vai ser no Teatro Flora, da Mi Fá Sol Lá, que é a escola de música para crianças que fica na 503 Sul. E o nosso teatrinho é, assim, para 50 pessoas. É um teatro pequeno mesmo. Não dá para fazer Mas- algo grande com essa proposta Não tão dá. gostosa, tão interativa, Não e dá. tão Tem que ter especial. acesso, contato com todo mundo, né? Isso, não dá. Não é aquela coisa massa, festival, né, que a gente vê por aí. É uma coisa
que é para trazer para pertinho. É Mais bem intimista. intimista, contemplativa. E domingo, Gaia. Domingo, Gaia. Gaia já tem mais ingressos. E Gaia também tem essa mesma proposta contemplativa, e é uma floresta que precisa da música para mantê-la, para, né, a gente está falando também de preservação do meio ambiente junto com a música. E aí só música erudita, né, música tida música clássica. É um trio e uma atriz que faz a costura narrativa desse Vamos Salvar a Floresta com música. Muito Isso é bacana. muito legal. E qual que é a idade de legal. cada um desses espetáculos? O Macuru vai de 0 a 3 aninhos, é para bebê, né? Bebezinho mesmo. E o Gaia também é de 0 a 3, mas só que a família pode participar. Né? O irmãozinho pode ir, a mamãe, o papai e No tal. meu caso, por exemplo. No seu Tem o de caso, 3 e o de você 5. pode. Então, o Miguel eu levo no Macuru, o Marcelinho não vai se encaixar. Não vai. Não vai. Mas não tem Acho problema, que- não. Ele vai, até pode gostar, mas é que é uma proposta mais para essa idade, né? Sim. Mais para essa idade. E o do dia seguinte tem essa interação com a família toda. É legal porque acontece muitas Tem. situações. As pessoas que estão assistindo, muitas pessoas têm filhos assim, escadinha, E né? adultos adoram assistir também. Adultos mesmo que não tenham filho e quer ver, porque é muito bonito. A execução da música é muito bem feita, né? Feita pelo professor Ricardo Freire na clarineta, professor Luiz Paulo no violino e o Guilherme Baldovino no piano. Então, são artistas da música clássica muito bem executadas. E temos a Isabel Olaik, que é a atriz. Isso é no Teatro Multiuso do Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, no Então, domingo. então a canção de Macuru vai ser no Mi Fá Sol. Me faça lá. Mi Fá Sol lá, porque eu tô com medo de passar o Si no sábado. final, gente. Mi Fá Sol lá, Me faça Si. lá, Mi sim, Fá Sol lá. dói, já faz a escala toda. E no domingo é ali no Espaço Cultural Renato Russo, 508 Sul. Isso. E até que dia teremos programação? Porque o festival é até dia 20 de julho? Até dia 20 de julho, a programação do Encantos. Dia 12 de julho vai ser no Ari Barroso, Teatro Ari Barroso, do Sesc 504 Sul. E aí, um espetáculo meu, que eu faço. Aí, esse sim, é para a família toda, pode ir criança até 7, 8 anos. E fala um pouquinho do seu. O meu chama-se Samba na Areia. São canções da música brasileira, né? A gente tem Dorival Caymmi, a gente tem muita coisa, Dona Ivone Lara, são sambas, samba na areia, feito para as crianças. E aí eu sou um pirata que estou chegando nesse lugar. Que nesse legal, lugar. Que adorei. delícia. E daí eu convido a todos E para tem vir areia. sambar na areia. Não, não tem areia Não tem física, areia. mas a gente vai remar, a gente vai ver Muitas os aventuras. peixinhos, muitas aventuras, tudo com a música, com música. E no dia 20 de julho a gente tem os Sapatos Mágicos, que é um espetáculo de piano e sapateado. Uau. Lindo. Sapateado também é um instrumento, né? É um instrumento rítmico, é uma dança rítmica e é uma história super bacana que aí também é para toda a família, de 0 a 8 anos. Acho que as crianças até mais velhas é que curtem mais esse espetáculo. E é também uma história contada através do piano e o sapateado, com o Plínio, o professor Plínio, e a bailarina Vitória. É muito bonito esse, porque sapateado Imagino. sapateado É é muito tão lindo. cativante, né? E o legal desse espetáculo é que não tem palavra, ele é todo só com música e sapateado, né? Então ele é mudo, é como se fosse aqueles teatros mudos, cinema mudo daquela época. Sapateado, ele chama muita atenção, né? O barulho do sapato no chão e o Emocionante de ver. ritmo. O ritmo, tudo é lindíssimo. principalmente, né? Musicalmente a gente falando, o ritmo é que nos interessa. É. Muito Muito bom. legal. E a gente sério. encerra com Sapatos Mágicos, que vai ser na 508. Voltamos para o Renato Russo, para o Espaço dia Cultural 20. Renato Russo, no dia 20. Sempre às 16 horas. E o ingresso, a gente pega no Simpla, né? E colabora com 1 quilo de alimento que a gente doa para a Instituição Vida Positiva. A Instituição Vida Positiva acolhe crianças que convivem com o vírus do HIV. Então, nossos espetáculos são para ajudar ali a instituição. E os ingressos são gratuitos, né? Interessante destacar Isso. isso, que os ingressos estão à disposição no Simpla,
Aproveita para explicar isso pra Isso. gente na câmera 4 e já chama o pessoal para o seu Instagram, para o Instagram do festival, para poder saber como Chamo. se inscreve, porque já está acabando aí essa chamadinha final e já explica essa questão dos Gente, ingressos. os ingressos são sempre disponibilizados lá no perfil do Instagram, né? Encantos com M. Encantos, porque é isso, são Cada um no seu encantos. quadrado, cada- encantos. Isso, encantos. E daí são disponibilizados. A gente está vendo que está acabando muito rápido. Eu até chamo atenção para quem pega muito ingresso, que se responsabilize em comparecer, porque a gente sabe que pegando pelo Simpla, quando a entrada é franca, eu sempre falo entrada franca assim entre aspas, porque na verdade a gente quer muito a sua colaboração com 1 quilo de alimento. Então, se você pegou o ingresso, tá, gente, tem essa responsabilidade de chegar 15 minutinhos antes do evento, que é para a gente entrar com calma, porque são crianças, a gente tem que fazer né, ficar tudo confortável. E o Encantos é isso, é um festival que a gente faz anualmente, em parceria com a Escola Me Façol Lá e outros parceiros maravilhosos aí. Quero agradecer já aqui a nossa deputada Érica Cocai, que o fomento foi através dela. E o Ministério da Cultura, a gente agradece. E o Encantos é sempre assim, encantos da cidade, com música para crianças. Então, agora, Gaia e Macuru, nesse fim de semana, e nos 2 próximos finais de semana, até o dia 20, Samba na Areia e Sapatos Mágicos. É só chegar lá no perfil, Encantos com M. Foi ótimo ter você aqui. Muito Obrigada pela sua muito, participação. adorei. A gente quer ainda que você volte para a gente falar um pouco mais sobre a sua história. A gente já gravou CD com Renato Russo, tem a Legião Sim, Urbana. tô fazendo 30 anos de carreira. Eita! Uma história linda com Muita Rênio história, né? Quintas. Conheço ela desde petititinha também. Eu vou participar do Raízes. Hoje, Raízes Musicais, Teatro dos Bancários, eu 20 estarei horas, lá. Alberto Salgado. E estaremos lá assistindo, contemplando e curtindo. Que show incrível esse do Alberto. Eu tô Shows incríveis encantada. vão acontecer, Já que é né? Encantos, eu estou ia falar. encantada. É, exatamente. Eu estou impactada, encantada e eu tenho certeza que vocês também gostaram, assim como a gente está impactado, está encantado. Convidamos vocês para comparecer tanto no show de hoje como no projeto Encantos. Um beijo para vocês, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Tchau, tchau, pessoal. Próximo, gente. Obrigada. Repleta de aprendizado, motivação